Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Carlos Versari, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em biotecnologia. Atualmente trabalho como gerente de desenvolvimento de produtos para a região sul do Brasil. Atuo dentro do grupo da Longping Hightech, representando a marca Forseed Sementes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da cooperativa Cravil para a gente estar tratando nesse evento de um assunto tão importante e um assunto tão atual, que é o complexo de enfesamentos e viroses, que são transmitidas por insetos. Então é um assunto que nas últimas safras tem causado danos econômicos à agricultura de uma maneira geral, e um assunto que eu acho fundamental do nosso corpo técnico compartilhar informações com todo o histórico que nós possuímos, com todos os trabalhos que nós realizamos nas últimas safras, e eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito nesse momento com o enriquecimento técnico dos clientes da cooperativa Cravil, para os clientes, para os produtores da região sul do país. O assunto que nós vamos abordar é o complexo de doenças do milho transmitidas por insetos. Por que nós tratamos esse assunto como complexo? Nós tratamos como complexo porque nós vamos abordar 5 doenças e nós vamos trabalhar com 2 vetores, 2 insetos. Então, o primeiro inseto ele é a cigarrinha do milho, que é a Dalbolus maides, e o segundo inseto é o pulgão do milho, o Rhopalopsum maides. A cigarrinha do milho ela é vetor dos enfesamentos, o fitoplasma e o espiroplasma, que é o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido, e o vírus da risca. E o pulgão ele é vetor do vírus do mosaico, o Sugarcane Mosaic Virus. Esse é o contexto, esse é o complexo de doenças que são transmitidas por esses 2 insetos. Os primeiros relatos sobre quebramentos de plantas, sobre má formação de espigas, amarelamento das folhas, eles foram relatados em Goiás no ano de 2015. A princípio, foi um momento que nós observamos o que? O quebramento, como demonstrado nessa terceira imagem, quebramento de plantas. Na segunda imagem eu tenho aqui a má formação das espigas, o apodrecimento na base das espigas e o amarelamento das folhas. A princípio, todos os trabalhos, todos os relatos, todas as visitas nos destinavam que seriam fungos de solo, que seriam doenças de folhas, e não nos levavam, não nos direcionavam para o inseto transmissor de doenças. Em seguida, 2016, os primeiros relatos começaram na região de Vargem Grande do Sul, região de Casabranca, região no qual, por coincidência, eu atuava na área técnica de desenvolvimento de produtos, então tive a oportunidade de vivenciar a campo essas condições. Eram áreas onde a gente observava plantios sucessivos de milho, então era milho sobre milho, era milho plantado de junho, julho, agosto a setembro em áreas irrigadas, e outubro, novembro, dezembro em áreas de sequeira. Então um plantio extenso da cultura do milho. Então uma presença de inóculos de doenças, uma presença de pragas em níveis altos. 2017 já ganhou uma proporção maior, então já se observava relatos em São Paulo, Minas e Goiás. A gente já observava danos em áreas, causando danos econômicos, danos em áreas comerciais. 2019, safra em 2019 no Paraná, principalmente a região oeste do Paraná, onde a gente vivenciou um histórico de estresse hídrico muito grande, favorecendo o aumento da população de pragas e o aumento de doenças na região pelo aumento da janela de plantio. E na atualidade, na última safrinha e na safra verão, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a gente observa a presença dos vetores e a presença das doenças. Descrevendo um pouco a cigarrinha do milho, a cigarrinha do milho, a Dalbolus maides, ela é vetor dos enfesamentos vermelho e pálido e do vírus da risca.
A cigarrinha do milho possui seu ciclo biológico, a fase de ovo, a fase de ninfa e a fase adulta. A fase de ovo, ela tem aproximadamente 9 dias, entre 8 e 9 dias, e ela tem a sua eclosão com temperaturas maiores. A fase de ninfa, um período de 15 a 20 dias, e a fase adulta, aproximadamente 45 dias, com capacidade de ovopositar até 600 ovos por dia. Então, o seu processo de reprodução tem a capacidade de ter um aumento populacional exponencial muito rápido. Além disso, as cigarrinhas elas são encontradas nos cartuchos, pois são os tecidos mais ricos em nutrientes, encontrados em todos os estádios da cultura, desde as fases mais velhas até as fases mais jovens do desenvolvimento da cultura, e períodos frios têm a tendência de redução da população de cigarrinha. Até o momento a gente olhava para a região Rio Grande do Sul e Santa Catarina e falava assim, o aumento da presença de cigarrinha na região sul, hoje ela está um pouco restrita por causa das temperaturas baixas. Só que se a gente olhar as últimas 3 safras de verão, nós tivemos as últimas 3 safras com estresse hídrico. E esse estresse com temperaturas altas favoreceu o aumento populacional. Consequentes condições de estresse fizeram com que nós tivéssemos a necessidade de plantar o milho por um período maior. Nós temos uma área no sul muito grande de silagem, necessidade de alimentação animal, então o plantio em diferentes épocas, os plantios sucessivos aumentaram, e com isso também o aumento populacional e o aumento de patógenos. Descrevendo um pouco as doenças transmitidas pela cigarrinha, nós temos os enfesamentos. O que são os enfesamentos? Os enfesamentos são os agentes causais que são os molicutes. Então, os agentes causais dos enfesamentos são os molicutes. É uma classe de bactéria procarionte que se distingue das demais bactérias pela ausência da parede celular. Ela possui um tamanho diminuto e podem se multiplicar em meios de cultura de células. Os sintomas que nós observamos para os enfesamentos são encurtamento dos internódios, proliferação dos patógenos no floema, com isso um desbalanço hormonal, menor absorção e translocação de nutrientes, folhas esbranquiçadas e proliferação de espigas. O enfesamento vermelho, o maize bush stunt phytoplasma, ele apresenta o avermelhamento das folhas. Posteriormente as folhas vão secar, a gente vai ter aí a seca das folhas. Devido à presença do avermelhamento das folhas, a gente vai ter uma redução no período de fotossíntese, perfilhamento da planta e espigas, o encurtamento dos internódios e a seca precoce das plantas. Observamos nas imagens, na primeira imagem, a formação de espigas nos diferentes nós da planta. Então, entre vários nós, a formação de espigas, e eu tenho a coloração avermelhada. O vírus da risca, também transmitido pela cigarrinha do milho, maize raiado fino, ele apresenta pontos cloróticos paralelos a nervuras, podendo coalescer, lembrando finas riscas. Então, o vírus da risca ele apresenta coloração mais cloróticas e linhas finas esbranquiçadas. De uma maneira geral, o vírus da risca ele está presente no ambiente, a gente observa, mas tem causado menos danos visíveis à planta. O vírus da risca hoje nos mostra que quando eu tenho a presença dele na planta, significa que eu tenho um inseto infectado e que eu tenho a presença da doença no ambiente. Descrevendo um pouco agora o segundo vetor, que é o pulgão Rhopalopsum aedes, o pulgão do milho, ele é o vetor do vírus do mosaico. Possui o seu ciclo biológico um pouco diferente da cigarrinha do milho. O ciclo do pulgão, eles possuem a fase de ovo, ninfa e adulto. A parte de ovo eclodem no interior do inseto. Então a eclosão ocorre no interior da fêmea. A ninfa, no período de ninfa, a gente tem ali um período de 7 dias. E o período adulto, aproximadamente 30 a 32 dias. E a gente tem uma reprodução da origem a até 68 ninfas aproximadamente. O pulgão ele é de ampla distribuição, ele é polífago, encontrado em várias culturas. Podemos observar ele na cana-de-açúcar, milho,
trigo e outras gramíneas. Vivem em colônias e desenvolvem-se principalmente nos pontos de crescimento, como no caso do pendão, gemas florais, cartucho da planta. É encontrado em regiões tropicais, regiões subtropicais e regiões temperadas. O clima é um grande fator que aumenta a reprodução do pulgão. Então, clima seco, condições estressantes fazem o crescimento populacional do vetor. A reprodução ela é através de partenogênese telítoca. As fêmeas elas são aladas, são reprodutivas e vivíparas. Então, as ninfas eclodem ainda no interior da mãe e depois elas são depositadas nas folhas das plantas. A dispersão pela forma alada. Aqui um exemplo de um pulgão alado na primeira imagem, que é esse pulgão com asas, então é o pulgão alado. Eles são facilmente carregados pelos ventos e possuem um aparelho bucal sugador labial. Então nas imagens a gente observa a primeira imagem, o pulgão alado, e as duas seguintes, duas colônias de pulgão em regiões da planta, como o pendão, gemas florais, e o cartucho da planta. E a transmissão ela é responsável pela transmissão do vírus do mosaico. Então, o vírus do mosaico tem a transmissão através de picadas de provas. Elas apresentam características de ser não persistente e não circulativa. Então, as partículas virais elas se aderem ao canal alimentar e possui uma característica que são os hospedeiros. Então, os hospedeiros são aveia, centeio, trigo, sorgo, capim-coxão, pé de galinha, marmelada, a cana-de-açúcar, braquiária. Então, a gente tem diferentes hospedeiros. Acho que até um ponto relembrar, no início eu falei sobre a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho hoje, os trabalhos da academia, os trabalhos da literatura nos mostram que ela tem a capacidade de reprodução apenas na cultura do milho. Alguns trabalhos mostram que se observa a presença em outros tipos de plantas, outras plantas daninhas, mas a reprodução, o aumento populacional, se observa apenas na cultura do milho. Por esse motivo, a sucessão de culturas vem ocasionando o aumento populacional. E nas folhas ao lado, nas imagens ao lado, a gente tem a imagens de folhas com sintomas. Eu tenho aqui o amarelamento, eu já tenho aqui a folha com sintoma do mosaico já começando a necrosar, e aqui o secamento das folhas. Então esses são os sintomas que a gente observa nas folhas. Os sintomas eles podem ocasionar também a redução do porte, encurtamento dos internódios da planta, secamento precoce das espigas e o quebramento de plantas. Aqui um exemplo nas imagens, eu tenho na primeira, segunda e terceira imagem, espigas mal formadas. Eu tenho um sintoma muito típico da presença do vírus do mosaico, que é o encurtamento das brácteas, o encurtamento das palhas, o apodrecimento na base das espigas, mas principalmente esse encurtamento das palhas. São sintomas típicos da presença do vírus do mosaico na planta. Consequente, uma planta enfraquecida, uma planta com a presença do vírus do mosaico, a gente observa o quebramento entre o primeiro e o segundo nó, o quebramento verde da planta, dependendo da severidade, pós-pendoamento já começa a se observar o quebramento das plantas. Aqui mais duas imagens descritas, imagens observadas nas regiões oeste de Santa Catarina e região oeste do Paraná. Então se inicia com a planta verde o quebramento e até a colheita evolui para um nível de quebramento maior. Hoje nós observamos, nós fazemos um monitoramento através de análise por PCR, o monitoramento a nível Brasil. Então nós fazemos a identificação do sintoma, coleta das amostras, a extração mecânica e a identificação do vírus. Então é um monitoramento que a Forseed Sementes faz em todo o território nacional, cidade a cidade, região a região, na identificação de quais vírus, quais insetos estão presentes nesse ambiente. E aqui eu tenho
2 mapas que mostram esse monitoramento. Vou trazer esse mapa para o verão. Então aqui no verão eu observo para o vírus do mosaico as regiões com maior severidade, com maior incidência. No caso de coloração vermelha, a região central, a região norte de São Paulo, onde a gente tem ali áreas irrigadas muito frequentes. E a região sul, a gente, tanto Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já temos confirmados a presença do vírus do mosaico e do enfesamento. Nós observamos aqui uma média incidência, mas já causando danos econômicos em híbridos observados no campus, que tem uma sensibilidade maior de todo o mercado. E o complexo de enfesamento, nós observamos algumas regiões centrais sim com a presença, mas uma incidência menor, e na região sul também o nosso monitoramento nós já identificamos a presença da cigarrinha e das doenças transmitidas pela cigarrinha do milho. Então é um monitoramento que nós atualizamos safra por safra para que a gente consiga fazer a recomendação de todo o portfólio de sementes e a recomendação técnica para os nossos parceiros comerciais e para os nossos clientes. As medidas de manejo que podem ser adotadas, e é uma recomendação muito importante para cada região, o controle de plantas doentes tigueras ou plantas voluntárias. A gente precisa diminuir a presença de plantas tigueras, com isso a gente diminui a proliferação e o aumento populacional das pragas. O monitoramento e controle da população de cigarrinha e pulgão durante todo o ano. Então, nós precisamos acompanhar a evolução do inseto e da doença durante todo o ano. Acho que isso é muito importante. Escolha de híbridos com maior sanidade ao complexo de vírus e enfesamentos e tratamento de sementes. Eu acho que hoje o manejo, o acompanhamento, o monitoramento durante todo o ano da doença, do histórico, do inseto, ele é fundamental para o sucesso. É necessário que entre no planejamento do agricultor o monitoramento dessa praga. Eu acho que esse é um assunto de grande importância, um assunto novo, um assunto que a gente trabalha há um bom tempo sobre ele, trabalha muito profundo em análises laboratoriais, e a gente consegue ter uma seleção e um posicionamento muito assertivo. Então, a nossa recomendação hoje é seguir todo o manejo, o monitoramento para os insetos e para as doenças presentes nos ambientes. Então, agradeço o tempo disponibilizado pela cooperativa Cravil, parabenizo o evento, parabenizo a modalidade de se transmitir informações. Acho que a gente precisa transmitir informações técnicas aos nossos parceiros, aos nossos clientes, e a Forsyth Sementes se coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação técnica e qualquer necessidade que a gente tenha em cada região, para cada cliente.